dia, queridos. Como estão? Tudo bem com vocês? Alegria grande estarmos aqui. Eu ontem estava pensando agora aqui, cantando, Letícia cantando, e nós assentados assim, confortavelmente. Estive ontem na igreja de Ferrazópolis, ali em São Bernardo do Campo. Queridos, quase 100 irmãos estão congregando numa garagem, uma pequena garagem, apertada. As crianças na escola sabatina são separadas por um biombo de madeira, e lá ficam as crianças, cada um nas suas classes. E assim que termina a escola sabatina, esses biombos são removidos e a nave da igreja ali é formada para o culto. A parte dos jovens já estão ficando para o lado de fora, algumas cadeiras são colocadas ali na parte de entrada da igreja. E, coincidentemente, ontem o Provai e Vede foi a respeito das igrejas de Parauapebas que estão sendo construídas, né? E a mesma situação. Vamos orar pela igreja de Ferrazópolis. Eles já possuem uma quantidade financeira, já possuem um terreno ali próximo da região e precisam construir a igreja. Mas eles precisam de tudo. De tudo. Desde material a um prédio. Vamos orar para que Deus conceda bênçãos e sabedoria para os dirigentes da igreja, para que eles construam um lugar melhor para que as pessoas ali da região de Ferrazópolis, da Vila São Pedro, do bairro Montanhão ali possam adorar a Deus de uma maneira mais tranquila, mais confortável. A igreja tem um pilar no meio, então algumas pessoas ficam ou olham para cá ou olham para lá assim, para poder enxergar o púlpito. Mas eles estão felizes por poderem orar a Deus. Então lembre-se dos irmãos de Ferrazópolis nas nossas orações diárias. Vamos nos lembrar e pedir que Deus esteja com eles. Sabe, queridos, o texto bíblico para a mensagem de hoje está no livro de Cantares. Você já ouviu por várias e várias vezes este tema. E eu, meditando esses dias, pensei em trazer essa mensagem para os irmãos. O texto está no livro de Cantares, capítulo 2, verso 4. O livro de Cantares é uma história de amor entre o príncipe e uma plebeia. E que nos mostra, de alguma maneira, o amor entre Jesus, o príncipe dos príncipes, e nós, seu povo caído. A raça humana, a pobre raça humana caída. Cantares, capítulo 2, verso 4. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Salomão, na sua mocidade, ele era um homem que dependia totalmente de Deus. Salomão dependia tanto de Deus que ele passava muitas horas do seu dia ali caminhando em comunhão, e ele gostava de sair do palácio pela manhã e andar pelos jardins do seu palácio, andar pelos campos, conversando com Deus, permitindo que Deus entrasse em sua vida e ele ali compartilhasse com Deus os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades, os seus sonhos. E talvez entre as coisas que Salomão pedia para Deus, talvez uma das coisas que durante todos os dias Salomão pedia para Deus era: Senhor, me ajude a encontrar uma esposa com um caráter. Me ajude a encontrar a garota certa para a minha vida. E eu fico imaginando, querido, felizes os jovens que passam algum tempo com Deus, pedindo para Deus que Deus os ajude a encontrar a pessoa certa para a sua vida.
Vocês, queridos, sabem que Satanás tem atacado, e esse é um ponto que ele descobriu, e ele tem sido muito, muito, muito bom nesse ponto. Ele talvez não tome mais a decisão de atingir as famílias formadas. Satanás tomou a decisão de atacar os jovens e querer fazer com que os jovens não namorem tão profundamente, não se escolham tão bem, que eles se unam rapidamente e formem uma família capenga, você entende? Que os jovens se formem uma família capenga, e aí ele começa a destruir a família, porque essa família não vai ser estruturada. E os filhos dessa família provavelmente também não serão estruturadas. E aí vai ser fácil para ele lá na frente. Porque os jovens, eles estão não tão preocupados em escolher os seus parceiros corretamente. Por isso, felizes os jovens que passam tempo e que dedicam tempo a Deus, orando a Deus, pedindo para que Deus escolha a pessoa perfeita para a sua vida. Satanás tem levado grande êxito em formar casais em nossa igreja de jovens que não estão preparados para se unirem. Não estão preparados para formar uma família, não estão preparados para constituir uma instituição santa. E na consequência disso vem filhos mal estruturados, mal orientados, mal educados. E o Satanás tem levado vantagem, porque esta família se torna presa fácil. E quanto tem sido os casais que são formados em nossa igreja que pouco tempo depois se separam? Famílias destruídas. Mas Salomão, talvez em suas caminhadas diárias, pedia para Deus: Senhor, me ajude a encontrar a pessoa certa para a minha vida. Salomão era um homem que passava grandes horas caminhando pelo jardim. E foi numa dessas ocasiões, numa dessas caminhadas matinais que Salomão encontra, ele viu correr ali pelos montes uma linda garota. Ele vê ali caminhar por entre as árvores do jardim uma linda garota. E olha que interessante, a sua pele era bem morena e os seus cabelos crespos. Infelizmente, a opinião que essa garota tinha de si mesma era deformada pelo racismo que já existia naquele tempo. Você quer ver isso? Olha só o que ela diz no verso 5 do capítulo 1 de Cantares. Olha só que interessante o texto que ela diz. Ela já sentia o peso do racismo naquela época. Ela diz assim: eu estou morena, porém formosa. Apesar de morena, eu estou formosa. Em algumas versões diz: eu estou morena e formosa. Sabe, queridos, frequentemente nós dizemos que não somos racistas. Frequentemente nós dizemos que não somos atacados por isso. Frequentemente nós dizemos que isso não nos atinge. Nós somos capazes até de pronunciar belos discursos sobre o racismo. Nós somos capazes de defender e de criticar as pessoas que de alguma forma demonstram racismo. Mas isso dura até o momento em que um filho meu toma a decisão de se envolver com pessoa que não é da minha mesma religião ou não é do meu mesmo nível social. No momento em que meu filho, minha filha, toma a decisão de se envolver com pessoas que não fazem parte do meu nível, todo aquele discurso cai por terra. Todo aquele discurso vai embora. Sabe, queridos, eu cresci em uma família de italianos, claros, dos olhos azuis, infelizmente não herdei isso da minha família. Mas cresci nessa família e o meu avô, o patriarca da família, ele dizia assim: pessoas que não são da nossa cor não prestam, não valem nada. E eu dizia para o meu avô: olha, avô, um dia, o senhor já imaginou se um dia algum dos seus netos, minha mãe era filha única, ele dizia assim: o dia que alguém aparecer aqui com um namorado ou uma namorada morena ou negra, vai ser expulso de casa.
E eu disse para ele, o senhor já imaginou se um dia o senhor se casar com uma morena, uma negra? Ele disse, não vai acontecer, eu estou casado com sua avó. Eles acabaram se separando. E depois de alguns anos, o meu avô se casou com uma senhora morena, viúva. Nair era o nome dela, uma fantástica mulher. Quando a Nair casou com meu avô, ela já tinha 10 filhos. Ela já tinha 10 filhos. E depois eles tiveram mais 2 filhos, a Kátia e o Rodrigo. E aí eles saíram meio moreninhos. Meu avô era claro e a Nair era bem escura. E as pessoas começavam a questionar o meu avô por toda aquela postura que ele tinha. E a partir daí ele começa então um discurso e um diálogo de arrependimento, de mudança de opinião, e de tudo aquilo, e de dizer que as pessoas eram fantásticas, e que a cor da pele não importava, e que a origem social não importava. Mas nós também podemos passar por isso. Porque frequentemente, de alguma forma, nós demonstramos o nosso racismo. E essa menina, a menina da história de Salomão, ela era uma garota camponesa de pais humildes, uma pessoa nascida com uma cor bonita, mas que de alguma forma sentia o peso e a culpa por isso, pelo racismo que já existia na época. A pressão social que já existia naquela época fazia ela se descrever da seguinte forma, apesar de ser morena, eu sou bonita. E qual é o erro nisso? Mas se você continuar vendo o texto, por que ela não poderia dizer só, eu sou morena ou eu sou bonita e ponto? Não tentar ficar arrumando desculpas para isso. Agora, por que ela tem que dar explicações? Por que ela precisa dar explicações? Pelo racismo que ela sofria lá. Aparentemente, por não viver num nível social em que as pessoas viviam naquela época, a sua mente havia sido doutrinada por aquilo. Ela era mulata, sentia-se constrangida por causa disso, sentia-se mal, então ela tinha que esclarecer. E olha que ela continua descrevendo no verso 6, olha ela continuando a achar desculpas para a situação dela. Não reparei se quis ser morena, porque o sol me queimou. O sol crestou-se em mim. Ela continua achando desculpa e tentando buscar desculpa para aquilo, dizendo, olha, foi o sol que me queimou. Não foi o sol que queimou ela. Ela tentava achar desculpas para aquela situação. Olha, não se preocupe com isso, eu estive na praia e o sol me deixou morena, mas daqui a pouco eu vou ficar branquinha de novo. Sentindo o peso da sociedade. E olha que ela continua dizendo, os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Os irmãos, então, já começaram a imaginar naquela época que pessoas de determinadas cores, determinadas raças só servem para fazer algum tipo de trabalho. E aí, então, aqui ela estava dizendo, olha, por você ser morena, você vai cuidar da vinha. Porque é só para isso que você serve. Ela continua achando desculpas para isso. Ela tentava dizer, de uma certa forma, eu não tenho culpa por ser morena, foi o sol que me queimou. Eu não posso ser culpada por essa situação. Sabe, queridos, desde aquele tempo, as pessoas já achavam que determinados níveis e cores só serviam para determinados tipos de pessoas. E essa mensagem tem um objetivo. Livrar algumas pessoas dos complexos. Livrar algumas pessoas dos traumas. Por favor, queridos, nunca, nunca, nunca permitam que as pessoas digam para você que você não é capaz de fazer certas coisas. Nunca permita que alguém diga que você não é capaz de atingir um objetivo, de atingir um emprego, de se formar em uma faculdade, de constituir uma família. Nunca permitam que as pessoas te humilhem desse jeito. Que apontem para você e que digam, você não é capaz de fazer isso. Eu conheço muito bem uma menina que no seu namoro ouvia de sua mãe e de sua avó, não casa não. Porque se você casar, você não vai saber nem fritar um ovo, porque você não tem capacidade.
Não casa, não. Você não tem capacidade de lavar um copo. Você não tem competência para isso. Nunca, queridos, permitam que alguém diga para você, ou que faça você se sentir inferior a ela. E essa menina se sentia inferior. E ela continua o seu relato. Eles colocaram para me guardar a vinha, que era aquilo que eles achavam que servia. Queridos, olhe para o céu, olhe para a vida sem medo e sem temor. Olhe para o Criador da vida. Deus tem ideais elevados para você. Deus tem ideais e ideias, valores infinitos para você. Nunca aceite que pessoas não permitam que você cresça, que você prospere, que você vença. As pessoas têm apontado para a gente que nós somos incapazes de fazer certas coisas. Nós somos incapazes, você não vai conseguir. Mas os complexos, frutos da pressão social, tinha feito com que a beleza dessa pessoa morena e linda sumisse, começasse a murchar ali. Ela começou a se sentir mal e a ficar prisioneira dos seus preconceitos. E é interessante que o texto, você vai ver à frente, que ela tinha vergonha de olhar as pessoas. Ela tinha vergonha de encarar as pessoas. Ela tinha vergonha de olhar face a face dela. E ela começou a se esconder nas montanhas. Se você ler o texto, você vai ver. Ela andava se escondendo nas montanhas, nas cavernas da montanha. Ela tinha vergonha de aparecer pela sua aparência. Ela ficava escondendo. Ela se escondia nas fendas das rochas para que as pessoas não enxergassem ela. Ela andava solitária por aqueles vales e aquelas colinas, com vergonha da sua aparência. Ah, queridos, mas quando Salomão a descobre, olha só o que Salomão diz no verso 14 do capítulo 2. Salomão descobre ela. E olha que interessante como Salomão chama ela. Pomba minha que anda pelas fendas dos penhascos. Olha onde ela andava. Pelas fendas dos penhascos, nos esconderijos das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável, o teu semblante formoso. Olha o contraste entre a visão que ela tinha dela e a visão que Salomão tinha dela. Ela andava se escondendo pelos penhascos, pelas fendas, e Salomão diz, se mostra, você é linda. A sua voz é fantástica, é doce a sua voz. Sabe, queridos, aqui você vê um homem dono da situação, seguro de si, e uma garota insegura, atingida pelo seu preconceito. Um rapaz consciente do seu valor. Salomão diz, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio do vale. Consciente, firme, seguro da sua posição, sabedor de como é a criação de Deus, a beleza da criação de Deus. Eu sou a rosa de Saron, o lírio do vale. Contra uma que dizia assim, eu, apesar de ser morena, sou bonita. O contraste de autoestima entre um e outro. E agora olha como ele descreve ela novamente, no verso 2 agora do capítulo 2. Vamos voltar aqui. Olha como ele descreve ela. Continua descrevendo ela. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as filhas. Ele continua descrevendo ela. Ele continua elogiando ela. Ele diz assim, minha amada é linda, é um lírio, é bonita, não tem nada de errado com ela. Os espinhos estão encobrindo a beleza dela. Apesar dos espinhos encobrirem a sua beleza, ela é linda. Ela é fantástica. E Salomão continua descrevendo ela. Sabe, queridos, você não passa disso, você não passa daquilo, é isso que nós temos ouvido. As piadas que nós temos ouvido. Você não serve para isso, você não presta. Agora o príncipe aparece para resgatá-la. Ela sofria a pressão, e quando alguém começa a descrever o seu valor, talvez você passe a acreditar, e é o que acontece com ela. Ela começa a acreditar, e o príncipe deixa o seu palácio, e vai às fendas das rochas, aos vales dos penhascos,
a procurar essa mulher que estava atacada, prisioneiras dos seus espinhos, dos seus preconceitos. Você não consegue enxergar de alguma forma uma história semelhante entre Cristo, eu e você? Deixa o seu palácio e vem nos resgatar aqui, preso aos nossos preconceitos. E olha, no capítulo 4, verso 1, ele continua descrevendo ela. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeante no monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. E ele continua dizendo, seus lábios, e aí ele começa a descrever ela. Ele fala, seus cabelos encaracolados são lindos. E eu tenho visto muitas pessoas que têm o cabelo encaracolado e ficam pedindo para que o cabelo seja liso. E muitas pessoas têm o cabelo liso e pegam assim e falam assim, nossa, como seria bom se ele tivesse alguns cachos. Ei, por que isso? Deus fez você dessa forma, e linda. Linda. Salomão está dizendo para ela assim, os seus cabelos encaracolados são como cabras que vão pulando nos campos verdes. A mulher olha para o cabelo e diz assim, eu preciso passar uma chapinha aqui porque ele está muito enrolado. Aí estica. Aí começa a esticar, ela fala, nossa, está muito escorrido, agora eu tenho que fazer onda. Nunca estamos satisfeitos com a nossa aparência. E Salomão aqui está nos mostrando a beleza da garota que havia sido criado por Deus dessa forma. Sabe, queridos, que coisa maravilhosa. Enquanto ela fica na frente do espelho, olhando para aquele cabelo e falando para ele, meu Deus, o que eu faço com esse cabelo crespo? Salomão diz para ela assim, você é linda com esse cabelo. Você não precisa mudar nada. Você é perfeita porque você é uma obra de Deus. O contraste da autoestima. E ele continua dizendo, queridos, sabe? Ele continua dizendo para ela, você é linda. Se você continuar lendo o capítulo 4, você vai ver que é só elogios que ele começa a traçar a ela. Por quê, queridos? Por que nós temos permitido que a televisão e que os outdoors digam para nós qual é o modelo e a referência de beleza? Por que que nós continuamos permitindo para a televisão nos diga que este perfil é bonito e que este perfil é feio, este cabelo é bonito, este cabelo é feio? Você está dirigindo o seu carro e para ao lado de um outdoor, e aí ali do lado do outdoor tem uma modelo, que eles dizem que é modelo. E aí você olha para aquele modelo e diz, eu não me encaixo assim, por isso eu não sirvo para referência. Por que nós permitimos que eles digam para nós qual é o modelo de beleza a ser seguido? Por que nós permitimos que a televisão e que os conhecidos em moda decidam qual é o corte de cabelo que é o mais bonito? Qual é a cor da roupa que é a mais bonita? Qual é o sapato que é o mais bonito? Por que nós permitimos isso? O príncipe diz, os teus cabelos são como um monte de cabras descendo pelas ladeiras. Cabras todos amontoadinhos, bonitinhas. Ele está dizendo para ela. Sabe, queridos, o príncipe encontra essa garota e liberta ela dessa situação. Ele valoriza e ama, tira ela lá da cova dos leões, do lugar onde ela estava, e leva ela para onde? Leva ela para o palácio para ser a primeira dama do seu reino. Do meio dos penhascos, Salomão tira ela e leva ela para o palácio. Para ser a primeira dama do palácio. Agora pense como é que uma camponesa travestida deste preconceito, dessa inferioridade, vai agora ministrar e cuidar das cerimônias, Márcia, lá do palácio. Como que ela vai ser a dama da cerimônia daquele palácio com toda essa inferioridade?
Como agora fazer isso? A resposta está no verso que nós lemos. No verso que nós lemos no começo. 2:4. Leva-me ao teu banquete, o teu estandarte sobre mim é o amor. O amor que ele sentia por ela, a segurança que ele sentia por ela, faria dar força. Sabe quando o teu filho, recém-entrado na escola, foi fazer a primeira apresentação para o Dia dos Pais ou para o Dia das Mães, e ele ali tremendo de medo, e você sentou aqui na frente e diz assim, vai lá, filho, estou olhando para você. E aí a hora que ele olha para você assim, ele sente aquela segurança. E aí ele fala, bom, minha mãe está aqui, meu pai está aqui, então agora eu vou. E ele faz, cheio de erros, cheio de problemas, mas ele faz achando que ele está na perfeição. E para nós foi a perfeição. A segurança que você sentado ali passou para ele aqui foi perfeita. Essa era a segurança que o rei iria passar para ela. Ela estava dizendo para o rei assim, sabe, rei, eu quero olhar para você porque o teu amor é a segurança que eu vou ter para poder continuar e fazer as coisas aqui dentro do seu palácio. E Deus quer de nós a mesma coisa. Deus quer dizer para nós, olha filho, olha para mim, que eu quero ser a segurança das tuas decisões. Eu vou estar ao teu lado, te segurando, te caminhando. Vai tranquilo, que você tem capacidade. Sabe, queridos, agora imaginem o pessoal do palácio, quando ela chegou lá. Imaginem todas as candidatas à rainha de Salomão, olhando para aquela camponesa daquela situação. Talvez elas devem ter pensado muitas coisas. Salomão ficou ao lado dela, amando ela. Quando participava daqueles banquetes suntuosos, Salomão estava ao seu lado, dando segurança para ela. Ela olhava do lado e sentia segurança. Era o pai e a mãe que estavam sentados ali no banco assistindo a primeira apresentação. Todas as vezes estava do lado. Sabe, queridos, ele poderia ter dito para mim, ele poderia ter dito para ela assim, olha para mim, faça o que eu fizer e você vai fazer as coisas corretas. Deus nos pega nessa manhã, nos retira dos penhascos, dos vales onde nós estamos escondidos com os nossos preconceitos, nos coloca num lugar de destaque e nos diz assim, olha para mim, faça o que eu faço, haja do jeito que eu ajo, tome as atitudes que eu tomo e você será um vencedor. Siga as minhas orientações. Sabe, queridos, quando ela lá no palácio tinha que tomar as decisões, ela olhava para ele. Olhava para ele e se sentia segura. E um dia ela se tornou uma grande rainha, amada e respeitada pelo seu povo. Por quê? Agora você pode ver e entender por que ela diz, leve-me ao palácio, à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Ela se sentia segura por isso. Sabe, queridos, um dia Jesus deixou tudo e veio aqui nos resgatar. Veio nos buscar. Alguém já prometeu tanta coisa para você, alguém já prometeu que você faria grandes e grandes coisas. Alguém colocou você para baixo. Alguém já te destruiu. Às vezes você pode olhar para você mesmo e pode dizer assim, Senhor, como alguém pode me amar do jeito que eu sou? Será que há salvação para uma pessoa como eu? Será que alguém pode confiar em mim? Talvez nessa manhã eu fale para alguém que esteja passando exatamente por isso. Alguém que já errou tanto, alguém que já prometeu tantas coisas e nunca conseguiu fazer. E a voz do inimigo está falando ao teu ouvido, você não presta, você não vale nada, você não tem valor. Não vai que você não vai conseguir, não adianta. Não continua na igreja não, porque você não tem perfil de cristão, vai embora. Volta para a vida. Você não vai conseguir ser salvo. Você nasceu para viver na sarjeta. Vai lá, lá é o seu lugar.
Nós ficamos escutando isso, sabe? E a coisa mais linda que nós podemos ouvir é Cristo olhando para mim e para você e dizendo, filho, venha, porque aqui é o teu lugar. A coisa mais fantástica que nós podemos ouvir nessa vida é o que Cristo tem a dizer para nós. Eu tenho um lugar fantástico para você. Você não tem noção do que eu preparei para você, nesta vida e na próxima. Cristo está nos dizendo da mesma forma que Salomão disse assim, olha, você é um lírio abafado. Você é um lírio que está preso pelos espinhos, mas você é um lírio. Você é lindo, mas nesse momento você está abafado. Você está abafado pelos espinhos, pelos preconceitos, pelos traumas que você anda vivendo. Sabe, queridos, mas você nunca deixou de ser um lírio. Portanto, faça esse lírio florescer. Está na hora de nós deixarmos esses conceitos e esses preconceitos de lado. Às vezes nós podemos olhar para Deus e dizer, não vai dar certo. E Cristo olha para você e diz, quando você pensa que não tem mais forças, é agora que eu posso fazer alguma coisa. Quando você acha que está tudo acabado, é agora que eu entro para atuar na sua vida. Você está querendo abandonar tudo? Olhe para mim. Olhe para mim que eu vou te resgatar. Cristo nos diz assim, eu vim para ajudá-la a se tornar um príncipe no reino de Deus. Você é um príncipe e eu vim para te ajudar a se tornar um príncipe e a entrar na sala do banquete. Não pelas suas forças você vai chegar lá, mas pelo amor de Deus. E pelo amor de Deus, por mim e por você, nós seremos príncipes. O que Jesus nos diz nesta manhã é, filho, olhe para mim, eu amo você e vou te retirar deste lugar. O teu lugar é ao meu lado, no palácio. Abra o seu coração e deixe Jesus definitivamente ser o rei da sua vida. Vá morar no palácio com ele. Seja o príncipe na casa de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Que nos ajude a livrar desses preconceitos que têm nos arraigados nessa vida aqui. E que muito em breve nós sejamos príncipes lá no palácio real. Que Deus nos abençoe.